Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel 10. Vamos fazer uma reflexão. Uma mensagem de reflexão para nós irmos embora. Meus irmãos, 2 Samuel 10. Eu vou ler o texto, depois eu vou falar para vocês aqui o que a gente quer meditar com vocês. Vamos ver se na leitura vocês captam o que pode sair desse texto. Você mesmo já vai mastigando. Por quê? Porque eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Metodicamente 43, pelo menos esse texto aqui. E não metódico, outras leituras. E esse texto eu não preparei para pregar aqui. É como o texto que eu preguei domingo, terça passada. São temas que eu estou pregando, fazendo a minha leitura devocional e acaba fluindo uma meditação e eu compartilho com você. Vamos ver se você descobre o que a gente pode meditar aqui. Que eu já tinha lido várias vezes e agora, essa semana, lendo que fluiu essa meditação. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon. Amon são os descendentes de Ló. Lembra da história lá de Ló? Teve 2 filhos, Moabe e Amon. Aquela história esquisitíssima. Então presta atenção, morreu o rei de Amon. Em seu lugar reinou Anum, filho dele. Então Davi disse, então você já entendeu aqui que quem era o rei aqui na época da região? Era Davi. Amon era um outro povo, tinha um outro rei, mas quem comandava tudo, Davi já tinha conquistado tudo. Então essa turma pagava um tributo para Davi e tinha bons relacionamentos. Então Davi disse, olha só, olha a sinceridade de Davi. Davi fala isso com sinceridade, porque ele está no oculto, no seu palácio com os seus conselheiros. Ele diz assim, serei bondoso com Anum, filho de Naás. Então esse rei que morreu chamava Naás. Assim como o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi fez uma reflexão. Poxa, o pai esse homem era meu amigo, agora o filho dele está lá no velório e vai assumir o reinado. Vou ser bondoso com ele, porque o pai dele era muito bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum, por causa da morte de seu pai. Então Davi chamou seus principais generais e disse, gente, esse homem era muito especial para mim, vocês vão lá consolar o filho dele, que agora também vai assumir o reinado. E os servos de Davi chegaram na terra dos filhos de Amon. É agora que você preste atenção, o que pode sair aí de reflexão. Mas os príncipes dos filhos de Amon, quer dizer, os amonitas tinham a cidade central com seu rei e tinha outras cidades com seus príncipes. Os príncipes das outras cidades do estado, do país dos amonitas, estavam no velório. E estavam ali também para a coroação do novo rei, que era Anum. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor, Anum, o senhor pensa que foi para honrar seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Olha isso. O que você captou aí? Uma equipe de príncipe dá uma palavra para um rei. Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a metade da barba deles. Olha o que o cara vai fazer. Rapou a metade da barba de cada um. Imagina alguém andando na rua, que os judeus eles não mexiam na barba. A barba do jeito que era vinha. Então imagina como é que era isso. Aí pegou e rapou a metade. Imagine você ver uma pessoa na rua com a metade da barba.
rapou a metade da barba de cada um deles, cortou a metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Os caras eram príncipes, eram generais, tudo guerreiro, monstros. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça novamente. Depois venham para cá. E aí o texto vai continuar, nós vamos meditar nisso aí também. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear ali. O que vocês tiram disso aí daqui, principalmente daquele versículo 3? O que? Mau conselho. O perigo de nós ouvirmos conselhos errados. Pastor Santana, pastor Eliseu. Porque ele ouviu. O versículo 4 diz que ele ouviu. Então vamos lá, vamos fazer um replay aqui. Morre um rei, Anás, amigo de Davi, que Davi declara: olha, esse homem era muito bondoso comigo, era meu parceiro. E eu vou ser bom com ele. A gente tem que honrar o filho dele, porque vai assumir o reinado agora. E esse homem, ele foi muito amigo meu, então vou mandar uma equipe da melhor equipe minha, para ir me representar nesse velório e nessa coroação de rei. Chega esses homens lá, irmãos, eram os homens da patente maior de Davi. Eram amigos do conselho de Davi, que sentavam na mesa com Davi. Imagina, eles eram um representante que estava numa coroação de um rei e num velório de um outro rei. Então olha o peso desses homens. Quem é que Davi estava mandando ali? Eram os que sentavam na mesa com ele e que aconselhavam, que trocavam ideias com ele de guerra, de economia, de política, tudo. E lá no velório está lá o filho do rei que morreu, que era Anás. Esse novo rei, esse jovem, chamava Anum. Os príncipes em volta para fazer média com ele, para dizer que era um esperto, que tinha uma visão muito mais ampla, que tinha um potencial de detectar problemas políticos. Chegou para o rei e disse: você está achando que ele mandou esses homens aí porque ele respeitava o seu pai e está te respeitando? É exatamente isso. Era exatamente isso, porque Davi falou isso escondido. Se Davi tivesse falado em público: olha, eu estou aqui para honrar você e seu pai, porque seu pai... Poderia ser uma mentira. Mas Davi falou que amava o pai dele e que tinha que honrar ele lá no seu palácio, escondido. Precisava fazer média, ele não estava fazendo média com ninguém. Então era sério. A ação era séria. Mas os príncipes falaram: olha, você está achando que ele está aqui porque esse homem é bondoso, mandou eles aqui para te reverenciar, te respeitar, honrar o seu pai? Na verdade, Davi mandou ele aqui porque ele é muito esperto politicamente. Ele mandou eles aqui para espionar a terra, para ver como é que vai ficar esse reinado. Anum, em vez de falar: não, eu ouvi meu pai, eu acompanhei meu pai aqui, esse homem era amigo do meu pai, sempre tiveram um bom relacionamento, eu vou respeitar, depois nós vamos tratar disso, mas eu vou respeitar esse momento agora. Ainda mais sabendo que Davi e Israel naquele momento era o maior potencial de guerra daquela região toda. Como é que você vai mexer com uma situação dessa? E aí, esses homens falaram: eles não são consoladores, eles são espiões. O rei
Em vez de fazer o contrário, desfazer o conselho desse, vocês estão malucos, gente? É isso aí. Diferente de Salomão, que no início do seu reinado, com a sua sabedoria, tomou uma decisão ímpar, que deixou o país de boca aberta, e só com aquela atitude, toda a nação viu, através daquele ato de sabedoria, que Deus estava com ele, e que aquele povo ia prosperar na mão daquele rei. Esse homem fez o inverso. Ele ainda estava assumindo um reinado, ele chama uma outra nação para a guerra. Se ainda fosse menor do que ele, para ele fazer uma médiazinha com o povo dele para mostrar que era valente, não, com a nação muito mais poderosa. Só de homens no exército, Davi tinha 1 milhão. Não se sabe se Israel hoje tem 1 milhão de soldados no exército. Davi tinha 1 milhão. E aí, esse homem ouve esse conselho absurdo e rapa a barba. Rapa a barba, se nós vermos alguém hoje andando nas ruas com a barba desse tamanho, só pela metade, nós já sabemos que é maluco. Passa de longe que ele vai te mandar uma barra de ferro, alguma coisa assim. Passa longe. Mas aqui não é só maluco, porque a barba, naquele momento, tinha um significado muito grande para os judeus. A barba dos judeus, ela era intocável. Deus falou para eles, olha, não fica parando a barba igual os egípcios, não. A barba deles era intocável. Quantos textos na Bíblia falam da barba dos homens? Na Bíblia. E a barba de Arão, lá, o Salmo 133... A barba, então, tinha esse significado de diferenciamento das outras nações, porque as outras nações limpavam o rosto. A barba era uma das marcas, não era a única, mas era uma das marcas que aquele povo era o povo de Deus. Era uma das marcas que era o povo de Deus. Então, aquele rapaz da barba não é só uma maluquice que as pessoas veem, mas olha que palhaçada é essa. Não, tinha um significado. Então foi uma desonra terrível para esses homens e uma desonra para Davi. E não fez só da barba, mandou rasgar metade das vestes deles. Rasgou daqui até aqui embaixo, que era tipo vestidão, né? Rasgou e deixou eles com a metade das nádegas de fora. Olha que coisa de maluco. Você manda alguém te representar e aquela pessoa é humilhada. Porque, na verdade, estavam humilhando também Davi. Quando Davi ficou sabendo disso, era uma vergonha para ele, diante da nação dele. E ele ficou penalizado pelos seus soldados. Mandou eles se esconderem em Jericó. Vocês fiquem escondidos aí, porque os filhos de vocês não podem ver vocês assim. A nação não pode ver vocês assim. A mulher de vocês não pode ver vocês assim. Fique escondido aí. Ainda tiveram que ficar lá quantos meses para esperar a barba crescer tudo de novo? Não, vocês não escondem Jericó. A esposa, os filhos, a nação não pode ver vocês com essa humilhação. Então, é exatamente isso. O perigo de nós ouvirmos qualquer conselho, o perigo de nós ouvirmos conselhos errados. Conselho é bom? É. Esse ditado popular que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, é errado. Conselho bom é uma riqueza. Quantos de nós aqui já escapamos de laço de morte, de erros na nossa vida porque ouvimos um bom conselho? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é conselho. Porque você quer ser aconselhado na sua Bíblia, na sua vida, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia tem é conselho de capa a capa. Então conselho é bom.
Conselho é uma riqueza. O livro de Provérbios é específico sobre conselhos. O livro de Tiago, considerado o Provérbios do Novo Testamento, sobre sabedoria, sobre nós vivemos no dia a dia, é conselho puro. E a Bíblia tem vários tipos de conselho. Conselho para a vida espiritual, conselho para viver aqui na terra, conselho para fazer negócio, conselho para ser líder, conselho para ser pastor, conselho para ser esposa, conselho para ser marido, conselho para ser filho, conselho para tudo. Como é que você vai ser um bom patrão, como é que você vai ser um bom funcionário. A Bíblia tem conselho até para você, como é que quando você for convidado para um jantar chique, a Bíblia te ensina como é que você senta na mesa e o que você come e como você come. Está escrito na Bíblia. Então, conselho é uma riqueza. Mas com quem que nós pegamos conselho? Tem gente, irmãos, que gosta de ouvir só conselho errado. Que soa que como esse conselho errado, podemos dizer que é praticamente quase que uma fofoca. Porque o que esses homens criaram, além de um conselho, era uma fofoca. Eles inventaram uma mentira. E qual foi o resultado dessa história? O resultado dessa história, ela vai acabar, o final dela, é lá em 2 Samuel, capítulo 12, 26. Primeiro, já de imediato aqui, Davi chama Joabe e o seu exército vai lá e destrói. Os amonitas já ficaram com medo, já chamaram a Síria para ajudar, juntaram outros reinos. Davi primeiro foi lá e destruiu tudo. Ainda invadiu a Síria e estabeleceu tributo. Tomou a Síria. Não é a Síria, não, a Síria, atual capital Líbano. E lá no capítulo 12, versículo 26, eu acho que o 25 também, a Bíblia diz que Davi vai invadir a capital dos amonitas, vai levar toda a riqueza, vai matar gente, vai levar toda a riqueza da cidade, vai matar o rei, e vai levar a coroa do rei, ainda põe na cabeça dele. Você rapou a barba dos meus soldados? Matou ele, pegou a coroa dele e pôs na cabeça. E foi embora com a coroa do cara na cabeça. E tomou a cidade. Agora isso aqui é minha. Isso aqui agora pertence a Israel. Qual é a reflexão que a gente faz aqui? Primeiro, Deus envia os conselheiros para nos abençoar. Mas o diabo também envia. Nós temos bons filmes que nos trazem verdadeiras lições de vida. E temos filmes que nos ensinam e nos trazem verdadeiros venenos para a nossa alma. Nós temos livros que vai nos trazer riqueza para a nossa vida. Vai nos trazer instruções. Quando você lê aquele livro ou assistir aquele filme, você sobe o seu patamar de conhecimento, de relacionamento. Mas você vai ter filmes que vai fazer de você uma lata de lixo. Você vai ter livros que vai fazer de você uma lata de lixo. Você vai ter amigos que te enriquecem. Amigos que vão te elevar. Pessoas que são melhor que você, que vão te ajudar a subir. Mas tem aqueles que preferem arranjar os amigos que vão levar ele para o buraco. Que vão afundar ele. Que vão levar ele para os piores lugares, que vai aconselhar ela aos piores conselhos.
Essa é a primeira reflexão. Um mau conselho pode destruir a vida de um jovem. Um mau conselho pode destruir a vida de uma moça. Um mau conselho pode destruir um casamento. Um mau conselho pode destruir um ministério. Um mau conselho pode destruir um empresário. Um conselheiro econômico fala para ele fazer um investimento errado, pode levar a empresa à falência. Um mau conselho pode fazer um empregado perder o seu emprego. Então, um mau conselho desgraça vidas, desgraça pessoas. Assim como um bom conselho te tira do buraco, te restaura, te levanta da cova, te exalta. É isso aí, Cláudio. Te exalta. Te livra de um laço, te livra de um erro, te livra de uma negociação errada. Um bom conselho restaura um casamento, restaura um ministério. Nós temos aquele conselho daquele primo do filho de Davi, o mais velho, Aminon, né? Ele apaixonou pela Tamar, uma co-irmã dele. Aí o cara chegou lá, a Bíblia diz que ele era sagaz. Olha só. O que é um cara sagaz? Se alguém puder puxar aí no... É um cara malandrão, tem veneno na língua, sedutor nas palavras, ardiloso. Aí ele, olha o conselho do cara. Faz que você está doente. Chama o rei aqui para ver que você está doente. Quando o rei vier te visitar, pede para ele enviar a sua irmã, que você está apaixonado, para ela fazer um bolo para você. O rei não vai negar. E aí você faz com ela o que você está com vontade. Esse louco ouviu esse conselho desse malandro, desse sagaz, desse venenoso. E aí, esse cara estava destruindo a família de Davi. Ele armou uma destruição na família de Davi. Aminon foi no conselho dele. Era o cara que assumiu o reinado, era o primogênito, era o primeiro filho de Davi. Era o homem que assumiu o reinado. Gente do céu, o cara ia assumir o reinado de Davi. Ele foi nessa conversa desse sagaz, desse malandro, desse venenoso. Ficou hipnotizado. A moça chegou, Davi, minha filha, vai lá fazer uma comida lá para o seu irmão, que ele está com vontade de comer uma comidinha que você sabe fazer e tal. Foi lá e pegou ela para estuprar, ela ainda alertou ele, falou, meu irmão, não faça isso que vai ser uma vergonha para você e para mim. Você vai ser desprezado em Israel e eu vou ser uma mulher jogada por aí, que ninguém mais vai me querer. Aí ele estupou ela. Estupou a irmã. E tinha permissão para casar, porque não era irmã do mesmo sangue. Não era pela lei, mas conseguia casar. A lei não aceitava. Ela sugere isso na hora que ele ia estupá-la. Aí depois que estupou, a Bíblia diz que a paixão que ele tinha por ela acabou, tomou nojo da menina. Olha que doideira. Ficou com nojo dela agora. Estupou. Aí ele falou, vai embora daqui. Ela falou, meu irmão, tu já fez uma loucura em Israel. Você vai fazer a segunda. Porque se você me põe para fora daqui, todo mundo vai saber dessa desgraça. É melhor nós consertar esse erro aqui, a gente se casa. Mandou chamar os soldados dele, pôs ela para fora.
Jogou ela lá na rua. Quem era o irmão dela? De sangue, de pai e mãe? Absalão. Absalão, que era o segundo na linha do reinado. Ele só queria que o que estivesse na frente morresse. Só precisava que o mais velho morresse para ele assumir. Era o homem mais bonito de Israel. Era um homem que impressionava Israel por onde passava. Apesar que a Bíblia também diz que Aminon era muito bonito. E ainda diz que a Bíblia ainda diz que Davi nunca contrariou ele. Tudo que ele fazia, Davi assinava embaixo. Passou 2 aninhos. Absalão só abraçou a irmã e falou: minha irmã, fica aqui. Ele deixou quietinho 2 anos. Foi no rei Davi: meu pai, vou fazer uma festa lá em casa. Queria que o senhor e os meus irmãos todos fossem lá em casa para nós comemorar lá, que eu fiz uma plantação boa, deu uma colheita muito rica, meus gados lá e tal. Não, meu filho, não vou lá não. Aí você pesar para você: não, vamos, tal. Não vou. Mas eu vou levar meus irmãos. Tá, tudo bem. Absalão chamou todo mundo e falou assim para os soldados dele: quando nós todos aqui estiver bêbado, vocês vão dando, enfia vinho no Aminon. Quando ele estiver bem bêbado, vocês metem a espada nele. Pois não deu outra. A lá festa, todo mundo rindo e cantando e dança, canta. A hora que Aminon está de fogo, Absalão só fez assim: é agora. Meter a espada nele. Davi entrou num desespero. Os irmãos saíram tudo correndo, chegaram lá no palácio, todo mundo chorando, desesperado. Davi estava desesperado lá e estava sozinho. Quem é que estava do lado de Davi? A cobra venenosa. O cara que armou tudo isso lá no passado. E ele já tinha a resposta para Davi: não, Davi, fica tranquilo, rei. Porque Absalão já tinha colocado isso no coração desde quando ele judiou da irmã dele. Ele só ia matar Aminon. Seus filhos estão todos vivos. Porque Davi desesperou também e falou: acabou meu reinado, é porque meus filhos estão todos mortos. Aí ele falou: não, rei, só morreu Aminon. Que Absalão já tinha tramado isso. O cara sabia. Por que ele não falou então? Por que ele não aconselhou para não acontecer? Ele sabia de todas as tramas. Estava ali só para aconselhar o mal, para destruir uma família. Ouvimos conselhos errados, vivemos pelo conselho errados. O nosso final é uma morte. Se ela não for física, ela é financeira, ela é no casamento, ela é familiar, ela é no emprego, é num comércio, em alguma coisa vai morrer, alguma coisa vai acabar. Ouvimos conselhos errados, o nosso final é tragédia. Alguém aqui já deve ter passado, porque eu já passei, por a experiência de ouvir conselho errado. E você ainda pode dar glória a Deus como eu, que Deus ainda teve misericórdia e ainda nos restaurou. Mas teve gente que eu conheço que nunca mais restaurou a sua vida. Aminon morreu. Esse rei aqui morreu. Sua cidade, seu estado, seu país foi destruído. E Davi ainda saiu com a coroa dele na cabeça, tirando onda, e levou toda a riqueza, ainda pôs um governo lá. Cuidado com os conselhos errados. Se Deus tem a sua palavra para nos aconselhar, o diabo tem os seus métodos. Métodos sedutores. Parecem maravilhosos, mas o seu final é trágico. Irmãos, cuidado com os conselhos que te dão. Jovens, cuidado com os conselhos que te dão. Obreiros, pastores, cuidado com os conselhos que te dão. Pastor, então o que eu faço para saber dos bons conselhos? Primeiro,
você tem a palavra de Deus. Segundo, você tem a oração. Terceiro, você sabe na casa do Senhor quem é e quem não é. E às vezes quem é servo de Deus, mas ainda não está preparado para dar um bom conselho. É servo de Deus, é uma serva de Deus, mas ainda não está preparado para dar um conselho. Olha, você tem dúvida de que uma dessas irmãs que está aqui na frente vai te dar um conselho errado? Pelo amor de Deus. Você que é filho, você acha que seu pai vai te dar um conselho errado? Ele sendo um crente, um servo de Deus, estou falando de um pai normal, né? Pai normal. Vai te dar um conselho errado? E acima de tudo, você tem a boca de Deus para te aconselhar todos os dias. Pela boca de Deus, quando você vai conversar com uma irmã para te dar um conselho, o pastor da sua igreja, um irmão, se você tem se alimentado da boca de Deus, se aconselhado pela boca de Deus, você vai discernir que aquele conselho daquele amigo, daquele companheiro, daquela companheira, daquela amiga de ministério, daquele amigo de ministério, está vindo dos altos, do céu, e confirmando que a palavra é de Deus. Ou ao contrário, você ouve esse irmão, essa irmã que tem essa palavra de Deus, e aí quando você vai ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai confirmar, olha o que aquela irmã, aquele irmão me falou, aquele pastor, aquela pastora me falou, realmente confirma com o que Deus me falou. Povo de Deus, Deus quer o melhor para você. Você acha que Jesus te salvou para te levar para o buraco? Você acha que Jesus te salvou para destruir o seu lar? Você acha que Jesus te salvou para destruir as suas finanças? Você acha que Jesus te salvou para você ser envergonhado por aí? Não, o Senhor te salvou para te elevar, para te exaltar, para te abençoar. Porém, esteja pronto a ouvir os profetas de Deus, esteja pronto a ouvir as profetas de Deus, esteja pronto a ouvir o maior de todas as profecias e o mais rico de todos os conselhos, que é a palavra de Deus. Essa vai te aconselhar noite e dia. Vamos ficar de pé. Aleluia.